A ideia de fazer um SUV esportivo não é exatamente uma novidade. Afinal de contas, a gente vê marcas desde Ferrari e Lamborghini fazendo ali SUVs, a Porsche que teve a Cayenne ali como um dos seus salvadores da pátria, e até mesmo marcas como Audi, BMW e Mercedes que também investiram bastante nesse mercado. Até que no nosso mercado brasileiro isso também não é novidade, porque dentro da própria linha Fiat a gente teve o Fiat Pulse Abarth, que chegou aqui um pouco antes do Fatback. Mas afinal de contas, o que a gente está vendo aqui do nosso lado? É apenas mais um esportivo de adesivo ou a gente está falando de um carro realmente esportivo? E a segunda pergunta, é um carro utilizável no dia a dia? Ou se a gente está falando de um esportivo, é um esportivo um pouco exagerado demais? Então isso e um pouco mais que a gente vai explorar aqui na nossa avaliação de hoje com o Fiat Fatback Abarth 2024. Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Muitos de vocês não devem se lembrar, mas o Fiat Fatback não é exatamente uma novidade. Afinal de contas, esse carro ele foi inicialmente introduzido como um conceito no salão do automóvel. Só que na época era um carro ainda com esse visual de Fatback que a gente encontra aqui, mas baseado na Fiat Toro, ou seja, era um SUV médio, não um SUV compacto. Com o passar dos tempos, a Fiat acabou mudando um pouquinho ali os seus objetivos, decidiu focar o esforço ali dos SUVs maiores dentro da Jeep e colocou aqui o Fatback baseado na mesma plataforma do Pulse, que é um derivado do antigo Argo e também do Cronos. E apesar de parecer um nome único, criativo e inspirado, na verdade Fiat Fatback é tão criativo como chamar o Argo de Fiat Hatch ou então a Estrada de Fiat Caminhonete. Ou então talvez um coupé esportivo de Fiat Coupé. Aparentemente não é a primeira vez que a Fiat faz isso. Mas a definição de Fatback vem desse caimento reto que ele tem aqui desde o teto até o final da traseira do carro. Algo que não é inédito que a gente tinha, por exemplo, no Mustang Fastback lá dos anos 70, um dos carros mais icônicos de toda a história. Então, basicamente esse carro aqui tem o próprio nome da carroceria dele. A gente poderia chamar um Nivus também de Volkswagen Fastback, né? Mas Nivus é um nome um pouquinho mais interessante. E bom, esse carro hoje ele é tratado pela Fiat como uma versão apartada de todos os outros Fatbacks. Praticamente como uma versão diferente, um carro diferente. Mas quando a gente olha para a linha do Fatback como um todo, né? Ele basicamente tem duas opções de motorização diferentes. Nas versões de entrada ele tem o motor 1.0 turbo T200 com câmbio CVT, enquanto nas versões de topo ele tem o 1.3 turbo com câmbio automático de 6 marchas. Nas versões de entrada a gente tem ali a T200, Audace e Impetus, todas elas ali com esse mesmo conjunto mecânico 1.0, e acima dela a gente tem a Limited e a Abarth. A Limited ali com uma versão um pouquinho mais tradicional, mais elegante, enquanto a Abarth é realmente a versão da bagunça, com esse visual totalmente diferente e adereços estéticos, escapamento diferente, interior diferente. Então realmente é quase como uma marca diferente. Tanto é que é muito difícil você ver a logo Fiat aqui nesse carro. Do lado de fora, o único lugar que você consegue ver é no espelho retrovisor. E a esportividade aqui do Fatback Abarth começa, é claro, pelo que a gente encontra aqui embaixo do capô. É o motor Turbo 270 ou T270 aqui da Fiat, que é nada mais nada menos do que o 1.3 GSE, que tem também ali a sua versão aspirada, só que aqui com uma turbina e a tecnologia multi-air, ou seja, um carro realmente motor bem moderno, com construção 100% em alumínio, uma turbina um pouquinho maior que joga pressão até 1.8 bar de pico, ou seja, realmente um motor que trabalha aqui numa faixa de potência e torque bem alto. Falando de números, são 185 cavalos com etanol, 180 com gasolina e de torque são 27,5 kgfm, independente do tipo de combustível. Quando a gente olha esses números, né, são exatamente os mesmos que a gente encontra ali também na Toro, no Renegade, no Compass, no Commander, mas aqui no Abarth, tanto no Fastback quanto também no Pulse, a gente tem uma configuração um pouquinho diferente, né, uma curva ali de entrega de potência e torque um pouquinho mais cedo, que faz com que esse carro tenha um comportamento um pouquinho mais bravo do que a gente encontra ali nas versões convencionais dele aplicado nos outros carros. Todo o cofre aqui do carro, né, ele parece, apesar da frente alta, né, o motor também fica numa posição bem alta. É um motor relativamente pequeno de deslocamento, mas toda a configuração que ele tem aqui do downpipe, do turbo e tudo mais aqui na frente,
dá a impressão de um motor um pouquinho maior do que de fato ele é. Lembrando que hoje em dia a gente falar que o motor é grande ou pequeno não significa muita coisa, né? Afinal de contas, o que realmente faz aqui ele entregar potência não é isso, não é a litragem, e sim como essa litragem foi entregue ali em termos de turbo, de configuração eletrônica e por aí vai. Muitas pessoas vão chegar aqui e falar, mas que absurdo, o carro não tem manta acústica aqui no capô. E gente, é claro que não, esse carro é o carro da baguncinha, não se esqueça disso. É o carro que você quer que ele faça barulho. Inclusive, você tem até filtro de ar esportivo da Cayenne vendido como um acessório original dentro das concessionárias da Fiat. E em breve a gente também vai ter ali um kit de Stage 2, com mais potência, downpipe específico e também escapamento exclusivo. Ou seja, a Fiat não está de brincadeira com esse carro não aqui. Realmente, o que a gente encontra aqui embaixo do capô é um esportivo de verdade. Talvez o maior pênalti que esse carro tem aqui em relação à mecânica é o câmbio automático de 6 marchas. Não que seja um câmbio ruim, não que a Fiat tenha colocado aqui um câmbio CVT ou qualquer coisa desse tipo, mas ainda assim a gente está falando de um carro que tem um câmbio um pouquinho mais antigo e um pouquinho mais pacato do que ele deveria ser. Falando um pouquinho da estética, né? A frente dele aqui é muito parecida com o Pulse, então a gente tem toda essa grade aqui com um design específico, com essa parte de baixo aqui separada, com a logo da Abarth, nada de logo da Fiat. A gente tem esse friso aqui com uma textura que imita fibra de carbono aqui na frente. E claro, né, a gente tem a marcação vermelhinha aqui na parte de baixo do capô. Esses detalhes aqui são comuns independente da versão e da cor que você esteja falando. Então se você estiver falando do preto, ele vai ter o detalhe vermelho. Se você estiver falando do cinza, ele vai ter o detalhe vermelho. E se você estiver falando do vermelho, ele vai ter o detalhe preto. Só ele que é um pouquinho diferente. Passando aqui para a lateral, né, a gente tem o mesmo para-choque que a gente encontra ali nos demais Fiat Fastback, com essa entrada aqui na lateral, que é uma entrada funcional mesmo, é aerodinâmica, então você tem uma entrada aqui e uma saída que vai aqui para a roda. E a gente tem um body kit, né, uma caixa de roda aqui, diferente dos demais Fastbacks e também inclusive diferente do Pulse Abarth. Então essa caixa de roda aqui, olha, ela é pintada na mesma cor do carro, né? E ele dá essa impressão de um carro um pouquinho menos SUV e um pouquinho mais esportivo. Mas eu pessoalmente acho que isso faz com que o visual dele fique ainda mais pesado. Não me agrada muito. Aqui do lado a gente tem a insígnia Abarth. Retrovisores são sempre pintados de preto, independente de qual versão a gente esteja falando. O teto também é sempre pintado de preto, independente da versão que a gente esteja falando. E a gente tem aqui o friso lateral também seguindo essa mesma ideia de um body kit pintado na cor do carro. E se tratando de uma versão esportiva, né, é claro que o conjunto de roda, freio, pneu e suspensão não poderia ser igual aos demais Fastbacks. E aqui a gente de fato tem um conjunto completamente diferente. A começar pelos freios, que muita gente critica porque ele é um freio a tambor na traseira, que de fato é um pênalti meio estranho, mas a gente está falando aqui de um disco de 315 mm na dianteira, realmente um disco gigantesco. E consegue fazer com que esse carro tenha uma capacidade de frenagem muito boa e também uma resistência muito boa ao fading. Mesmo em track days, esse carro dificilmente vai ter sua capacidade de frenagem limitada. As rodas também são diferentes dos demais modelos, não só no design, mas também na sua tala. Elas são rodas um pouco mais largas do que os demais Fastbacks, que também tem roda aro 18. E os pneus, a mesma coisa. A gente está falando de um pneu que tem a mesma medida, 215/45 aro 18, mas aqui de um modelo específico. Aqui a gente está falando do Goodyear Eagle F1, um pneu exclusivo aqui, usado apenas no Fastback e no Pulse Abarth, quando com a roda opcional aro 18. Aqui elas são de série, né? Lá no Pulse ela é um opcional. Um pneu muito bom, mas que sinceramente não chega nem aos pés do Dunlop, que equipa ali o Pulse com aro 17. Mas, no final aqui, um conjunto bem diferentão, e de suspensão a gente também está falando de um carro mais rígido, com uma suspensão que trabalha com uma carga maior e também um pouquinho mais baixo. Só que eu acho que ele poderia ser um pouco mais baixo ainda, para realmente abraçar ainda mais essa esportividade que ele se propõe a ter. E bom, continuando a falar aqui do carro, né? A gente tem várias insígnias aqui que mostram que é um Abarth, né? A gente tem aqui o adesivinho aqui, né, na lateral, mas a gente não tem as tradicionais faixas que a gente encontra no Pulse Abarth um pouquinho mais antigo e que também encontrava em outros carros da Abarth que foram vendidos aqui no Brasil, como por exemplo o Cinquecento. Elas continuam existindo, mas elas são um opcional ali, um acessório que você adiciona nas concessionárias, que inclusive eu sei que muitos proprietários queriam comprar, mas elas estavam em falta. Aqui na traseira a gente também tem algumas diferenças que a gente encontra comparado aos demais Fastback, então, a começar pelo body kit, né, que como eu tinha visto ali na frente, ele é todo branco aqui na traseira, apenas com uma parte preta aqui embaixo, e o escapamento é duplo. E cara, aqui tá a maior baguncinha desse carro, esse escapamento é muito, mas muito alto.
Se o do Pulse já é um carro que impressiona ali pelo seu escapamento alto, aqui, sinceramente, parece uma coisa aftermarket. Não é definitivamente um escapamento que a gente encontra em qualquer outro carro aqui no Brasil. Além disso, na traseira a gente tem a inscrição Abarth, nada de logo Fiat aqui atrás, e esse spoiler bem longo aqui, que também, além de ser bonito, é funcional. Então a gente está falando aqui de um carro que tem velocidade máxima de 5 km por hora a mais do que o Pulse, em boa parte por conta dessa aerodinâmica, inclusive aqui do aerofólio. Só que o grande diferencial do Fastback, né, talvez o ponto que mais chama atenção entre as pessoas, é o fato do seu porta-mala ser simplesmente gigantesco. E aqui no Abarth não é diferente, a gente continua tendo os mesmos 516 litros de capacidade que a gente tinha nas outras versões convencionais do Fastback, e com um acabamento muito legal. O banco também é bipartido. A gente tem aqui na parte de baixo um batente de plástico para evitar que você arranhe o carro, e por baixo aqui, é claro, a gente tem um step, que é um step temporário, não é um step definitivo, mas não é um step bem fininho, assim, 220, 125, assim como a gente encontra na maioria dos outros carros atualmente. Uma coisa aqui da traseira que é bem perceptível, né, é como que muitas das coisas que a gente tem aqui, elas vêm na verdade do Fiat Cronos, talvez aí um dos sinais ali da plataforma com que ele é derivado. Então se você chegar aqui perto, olha, você percebe como que ele tem uma barra gigantesca aqui na traseira, olha, tá vendo? Um calombo no porta-mala que vem exatamente do Fiat Cronos. O Cronos tem exatamente esse mesmo desenho. Só que lá, por ser um sedã, você acaba não vendo tanto. Aqui, por conta dessa traseira Fastback, né, e desse acesso simplesmente gigantesco que você tem aqui, é claro que é um carro que você vai perceber um pouquinho mais dessas estranhices. A tampa aqui, inclusive, não é uma daquelas que sobem junto com a tampa maior. A tampeta ela é dobrável, só que ela tem um tecido bem legal aqui, bem liso, né? Parece quase uma microfibra aqui, bem interessante esse tecido que ela tem aqui. E por baixo ela também tem aqui um tecidinho, né? Um acabamentozinho legal. Ela não faz barulho, ela não é difícil de mexer, é muito fácil você abrir e você fechar. Acho que foi uma solução interessante que a Fiat encontrou aqui, mas assumo que eu ainda gostaria que ela subisse aqui junto da tampa do porta-mala. Acho que seria um pouquinho mais prático. A tampa, inclusive, é toda acabada em plástico e a gente tem puxador aqui, olha, dos dois lados. E isso aqui não é para quem é canhoto e para quem é destro, não. É para você conseguir fechar em um lugar apertado, tanto do lado do motorista, quanto também aqui do lado do passageiro. Então, puxador dos dois lados é uma praticidade bem legal aqui que a gente tem no Fastback. É um visual diferentão, um pouquinho esquisito, um pouco exagerado em alguns sentidos, mas lá pelo lado de dentro, eu acho que ele vai agradar a gregos e troianos. Toda a sensação aqui do interior do Fastback Abarth é muito, muito boa. Mas ao contrário do Pulse, que realmente tem elementos de construção diferente das demais versões, aqui não. Todo o Fastback é basicamente o mesmo, do T200 até o Abarth. Só que é claro, a gente tem aqui alguns detalhes que inspiram aqui toda essa esportividade que o carro tem. E isso passa por diversos elementos. Pelo teto preto, pelo volante com a logo Abarth, pelo detalhe que imita fibra de carbono aqui no painel, pela faixinha vermelha que a gente tem aqui dentro, também até por conta dessa marcazinha, né, desse badgezinho da Abarth aqui. E a situação não é diferente nos bancos, que apesar de usar a mesma estrutura básica que a gente tem ali nas outras versões, aqui ele tem todo um acabamento específico, com esse couro preto com detalhes vermelhos e também com o escorpiãozinho aqui desenhado na parte de cima. É um interior muito, mas muito bom. O acabamento dele é muito legal. Toda a sensação que a gente tem aqui de materiais, estéticos, tudo agrada bastante. Mas ele tem alguns pênaltis aqui muito perceptíveis. A começar aqui pelo porta-luva, que é impressionante. A Fiat não acerta um. Não tem um Fatback Pulse que não tem esse porta-luva meio solto aqui. Eu realmente não sei por que eles não corrigem esse ponto, mas é um pênalti meio chato que a gente tem aqui. Outra coisa chata que a gente tem nesse caso é a maçaneta, que ela é pintada em black piano, né, com um plástico texturizado aqui. Qual que é o problema disso? Maçaneta você coloca a mão toda hora. Você coloca a mão aqui no black piano, ele vai sempre ficar com marca de dedo. Então é impossível você ficar com isso aqui limpo. Além disso, a gente também tem uma iluminação aqui dentro da cabine com uma luzinha muito, mas muito fraca, praticamente imperceptível. Agora, durante o dia, provavelmente vocês de fato não estão vendo. E durante a noite ela também é muito ruim. Mas, tirando esses pequenos detalhes, é um carro com interior muito, mas muito legal. A começar pela ergonomia, que é muito boa.
E eu tenho certeza que a enorme maioria das pessoas vão se sentir super bem aqui dentro do Fastback Abarth. Eu, inclusive, tenho uma posição de dirigir super confortável aqui dentro. Mas, até mesmo como proprietário de um Pulse Abarth e fã de carros um pouquinho mais baixos, eu tenho sim uma crítica, que é o fato desse banco aqui, desse assento, ficar em uma posição um pouco alta demais. Essa posição vai ser agradável para a grande maioria das pessoas, você vai ter uma visibilidade um pouquinho maior. A gente está falando de um carro que tem um capô muito alto, então você se sentar um pouco mais alto também ajuda. Mas para um carro de propósito esportivo, eu gostaria que esse banco fosse um pouquinho mais baixo, né? Não precisava de ser muito mais baixo não, até porque a gente tem um ajuste de altura aqui, né? Mas talvez uns 2, 3 dedinhos aqui, um pouquinho mais baixo, faria ele ser um carro um pouquinho mais acertado aqui na ergonomia. Pelo menos quando o assunto é esportividade. Deixando a esportividade aqui de lado, a gente está falando de um carro que é um dos melhores aqui de se sentar dentro não só dessa categoria, mas dos carros nacionais como um todo. A gente tem um volante aqui com ajuste de altura e de profundidade, os dois com um campo muito bom. Então é muito, mas muito fácil de você achar a sua posição aqui dentro. Eu pessoalmente gosto do volante mais baixo e mais próximo. O banco aqui também, né, como eu tinha comentado com vocês, ele tem ajuste de altura. Eu pessoalmente gosto da posição mais baixa. O ajuste aqui do encosto é feito por pontos pré-definidos, então você consegue ajustar isso aqui de uma forma bem boa. Os pontos, inclusive, eles são um pouquinho mais próximos do que a gente encontra em outros carros. Então é bem próximo aqui de um ajuste milimétrico, apesar de não ser milimétrico de fato. E a própria sensação aqui de volante, banco e tudo mais é muito boa. A gente tem um volante que é centralizado aqui com o banco. A gente tem um pedal que é um pouquinho deslocado aqui para o console central, né? Mas ainda assim eu acho confortável. A gente tem um encosto de pé aqui da esquerda que é muito bom. Eu acho que tratando de uma versão esportiva, que inclusive tem essas pedaleiras de alumínio, ele poderia ter um encosto aqui de pé também em alumínio. Acho que faria sentido aqui dentro desse visual um pouco mais esportivo. Mas como um todo, é difícil fazer críticas aqui à ergonomia do Fastback. Novamente, só porque a gente está falando de uma versão esportiva, eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais baixo. Mas de resto, é uma ergonomia de SUV aqui realmente elogiável. Falando um pouco aqui sobre a porta, né? Lembra que eu tinha comentado com vocês? A gente tem aqui o acabamento em preto brilhante aqui na maçaneta, que não me agrada muito. Logo aqui embaixo a gente tem os vidros, né? Com travamento e destravamento aqui dos vidros traseiros. Todos eles são one touch, tanto para descer quanto para subir. Os retrovisores são elétricos e inclusive são rebatíveis, então você trava o carro e ele rebate automaticamente. E se você quiser aqui dentro também rebater, é só você apertar um botão, ele dobra para você, você clica de novo, ele rebate ali e volta para a posição normal. Aqui a gente tem um pequeno pedaço de tecido aqui onde você encosta o braço, então dá uma sensação um pouquinho melhor, mas de resto é tudo plástico, né? Um plástico texturizado aqui bem interessante, aqui também na caixa de som, também com uma textura legal. A gente tem bons porta-objetos aqui na porta, realmente uma porta interessante. Mas, considerando que a Volkswagen aqui tem trabalhado um pouquinho mais o acabamento dos seus carros, com um pouco mais de tecido na porta, acho que seria uma coisa bem-vinda ali para os Fastbacks no futuro. Outra coisa que esse carro poderia também ter, né, considerando aqui o que a gente já vê em alguns concorrentes, é um painel digital aqui um pouquinho maior, visualmente mais bonito. As funcionalidades aqui são muito boas, mas esteticamente, em relação também à qualidade da tela, ele deixa um pouquinho a desejar. E bom, como vocês podem ver, é um painel digital e é sim um painel de certa forma configurável, né? A gente tem essa tela de 7 polegadas aqui no centro e a gente tem aqui do lado esquerdo o marcador de temperatura e do lado direito o marcador de nível de combustível. E aqui esse painel do meio, né, a gente mexe todo ele através dos botões aqui no volante. Então, a gente tem 3 visualizações diferentes. Essa aqui é a visualização exclusiva da Abarth, que a gente tem ali força G, pressão de turbo, rotação, velocidade, câmbio, potência e vários outros detalhes ali. Uma segunda versão, que é uma versão um pouco mais simplificada ali, apenas com o câmbio, velocidade e o conta-giros. E uma terceira visualização aqui, que é o chamado econômetro, né? Então a gente tem uma barrinha aqui, que quando o carro está ligado, ela cresce e decresce de acordo com a forma com que você está dirigindo. Eu pessoalmente gosto bastante aqui dessa primeira visualização, ela é bem bacana. E todas essas funções que a gente tem aqui, olha, de temperatura, odômetro, relógio, isso tudo é configurável, você consegue escolher o que você quer exibir nesses lugares. Indo aqui para baixo a gente tem os marcadores de percurso, então a gente tem aqui o trip A, um trip B, a gente tem aqui também um percurso desde abastecimento, né, as duas últimas metragens, né, a atual e a última, e a gente tem aqui também um histórico com barrinhas dos últimos 20 km, né, então dos últimos 20 em 20 km, qual foi o seu consumo. O que é legal aqui desse carro, né, é que a gente consegue adicionar outras visualizações aqui de consumo, então a gente pode ter até
4 marcadores aqui de consumo médio, percurso A, B, C e D. A única coisa que eu não gosto aqui dessa marcação é que essas barrinhas aqui, elas chegam no máximo a 15 km por litro. Então, por exemplo, quando eu fui viajar com o meu Pulse, né, que eu fiz um consumo médio de 17,5 km por litro, basicamente nessa tela aqui mostrava 15, 15, 15, 15, o que não fazia absolutamente sentido nenhum. Indo aqui para a próxima tela, a gente tem aqui a visualização de assistente à direção, então ele mostra se você está próximo das faixas, mais ou menos a mesma coisa que aparece aqui também na parte de cima. Ele é um carro que tem ajuste de sensor de troca de faixa, né? Então ele ajusta a sua direção, ele bipa também no painel caso você queira. A gente tem aqui um indicador de pressão dos pneus, não é um indicador de pressão direto, então a gente não tem temperatura, a gente não sabe exatamente qual que é a pressão, mas o legal da gente ter isso aqui é que caso o seu pneu fure, você pelo menos sabe aqui na tela na hora de parar, não corre o risco de você ficar andando o carro com o pneu vazio. Aqui do lado a gente tem um indicador de revisão, então a cada 10.000 km ou 365 dias, lembrando, a revisão aqui é de 1.000 km a mais ou 1.000 km a menos, e os 365 dias, 30 dias a mais, 30 dias a menos. Legal que o carro te avisa aqui e te facilita na hora de agendar. Passando aqui para baixo, a gente tem a parte de segurança, então alerta de velocidade e também para você ligar ou desabilitar o airbag ali do passageiro. Em configuração, você tem algumas configurações simples aqui de iluminação, de som, basicamente isso. E aqui de volta a tela principal, onde a gente tem aqui o velocímetro e conta-giros. Então realmente é um painel com funções bem interessantes, bem completinho, mas visualmente, como vocês poderão ver, deixa um pouquinho a desejar se a gente compara, por exemplo, aos Jeeps mais completos ou, por exemplo, aos Volkswagens. Continuando a falar aqui do volante, né, tudo isso que eu estava fazendo através desses botões aqui do lado esquerdo. Aqui embaixo a gente também tem um controle de telefone e de voz. Do lado direito a gente tem um piloto automático, né, o controle de cruzeiro. Lembrando que esse carro não tem controle de cruzeiro adaptativo, é uma crítica muito recorrente que esse carro recebe, inclusive seria um diferencial legal que ele poderia ter aqui se comparado ao Pulse. A gente tem o botão Poison aqui, que é mais ou menos o modo esporte aqui dele, mas que mexe também em parâmetros de não só de câmbio e de acelerador, mas também de direção, de controle de tração, de estabilidade, realmente deixando o carro todo mais bravo aqui um pouquinho. Aqui atrás a gente tem os controles de rádio, né? São botões quase invisíveis que ficam aqui na parte central do volante. E a gente também tem as aletas aqui para troca de marcha para mais ou para menos, né? O famoso pedal shift. Então, um cockpit aqui interessante. E mais interessante do que isso é essa central multimídia Uconnect que a gente tem aqui no centro do painel. E na minha opinião, e também de muitos outros especialistas, essa central Uconnect é uma das melhores que a gente tem no mercado. Então, toda a usabilidade dela é muito rápida, né? Você consegue ver como que todos os cliques que você dá, mesmo em coisas mais complexas, abrem muito rapidinho. E a gente tem aqui algumas diferenciais interessantes, como por exemplo, essa tela inicial que ela é totalmente configurável, você consegue escolher quais são os widgets que você quiser colocar aqui. É um carro que tem aqui os controles de ar-condicionado pela central multimídia, né? Um ar-condicionado automático e digital, então você consegue controlar a temperatura, velocidade aqui do ventilador, aonde o vento está saindo e tudo mais. E todas essas configurações que estão aqui, elas também têm botões ali embaixo que eu mostro para vocês daqui a pouco. A gente tem também navegação embarcada, então além de ter o espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay, aqui você também tem mapas integrados dentro do carro, e mapas que inclusive podem ter até informações de trânsito, radares, acidentes e coisas do tipo, caso você pegue o pacote aqui de dados do carro, né? Então é interessante aqui, ele tem chip com internet integrado. Além disso, a gente tem aqui algumas configurações do veículo, então algumas informações ali de computador de bordo. Curiosamente, apenas o percurso A e o percurso B aparecem aqui, a gente não tem a visualização do C e D, apenas no painel. A gente tem aqui alguns controles básicos de câmera e de tela, e também algumas configurações do carro, né? Você pode criar perfis aqui entre vários motoristas do carro, você consegue mexer aqui, por exemplo, em configurações de parque assist, né? Do sensor de estacionamento para só ter som, então ser visual e sonoro. Ter também aqui o controle de faixa, né? Mudar a intensidade aqui que os controles funcionam e tudo mais. Então você consegue fazer essa personalização aqui. E algumas funções muito básicas aqui de hora, navegação, câmera, realmente as coisas bem básicas que a gente encontra em qualquer outro carro. Aqui do lado a gente tem essa visualização aqui de aplicativos, mas é realmente muito básico, né? Não é um carro que você consegue adicionar novos aplicativos, como acontece, por exemplo, na central multimídia da Volkswagen. O espelhamento de celular aqui é feito via Android Auto ou Apple CarPlay sem fio, e tudo funciona de uma forma bem legal. Essas telas aqui do Apple CarPlay, inclusive, são bem legais para mostrar como que a coloração, né, a intensidade de cor e brilho dessa tela é muito, mas muito boa.
E outra coisa legal de comentar aqui é que mesmo depois de ficar muito tempo no sol, essa tela não fica mais lenta, coisa que a gente consegue observar em alguns outros carros. Outra coisa que é legal de comentar aqui também é que na hora que você coloca a ré, ele é um carro que tem câmera de ré e a qualidade dessa câmera é simplesmente fantástica. Tanto em definição, em velocidade aqui que ela atualiza e tudo mais, realmente uma das grandes referências. E além do mais, ela fica numa posição muito boa, né? Logo acima da placa e você consegue ver o final do para-choque do carro. Então, te ajuda bastante, ainda mais que você tem aqui também as linhas te direcionando de acordo com o que você vira o volante. E como eu tinha comentado com vocês, né, além aqui da central multimídia ter os controles do ar-condicionado, a gente tem esses botões aqui na parte de baixo também, que são muito legais, né? Então o botão de volume, de ligar e desligar o sensor de estacionamento, o piloto automático, o controle de tração, perdão, o travamento de porta, desligar e ligar a tela da central multimídia. E aqui do lado direito os controles do ar-condicionado. Então aqui, olha, você ajusta a intensidade do ventilador quando ele está com a rodinha branca e basta você clicar que a rodinha fica meio vermelha e meio azul e aqui você consegue controlar a temperatura. Eu acho o visual, a estética e a sensação desses botões aqui muito, mas muito boas mesmo. E aqui para baixo também, né, a gente tem duas entradas USB, uma USB-A e uma USB-C. A gente tem um carregador por indução que inclusive tem uma saidinha de ventilador aqui em cima para não superaquecer o celular. A gente tem um câmbio que tem aqui uma opção também de trocas manuais, freio de mão automático e também o auto hold. Então se você quiser ali deixar o auto hold ligado para você parar o carro no sinal, por exemplo, e poder tirar o pé do freio sem o carro se movimentar, você pode ativar essa função. E seguindo ainda aqui no console central, né, a gente tem esse console central alto que a gente encontra também nos outros Fiat Fastback, mas é muito legal e um console bem sólido mesmo, né, passa uma sensação de qualidade muito boa, com algumas ideias bem interessantes, como por exemplo esse porta-copo aqui, que é destacável, né, então você pode usar ele ou como porta-copo, ou então ficar com um buraco gigantesco aqui que dá para você colocar objetos bem maiores. Dependendo do uso, né, você pode aqui variar entre um ou outro. Aqui por trás também a gente tem um encosto de braço, né? Ele pode chegar um pouquinho para frente ou para trás. E dentro dele a gente também tem um porta-objeto bem fundo. E inclusive, né, a gente tem aqui um porta-cartão. Uma coisa que é interessante de falar aqui desse porta-objeto é que como logo aqui atrás a gente tem a saída de ar-condicionado, isso aqui na hora que você está viajando, mais tempo de estrada e tudo mais, ele vira quase que uma geladeirinha. É claro, ele não é um porta-objetos ventilado como a gente encontra em outros carros, mas ele já ajuda bastante a pelo menos não esquentar tanto os objetos que você está levando aqui dentro. E por fim, falando sobre equipamentos, a gente tem aqui o pacote completo que a gente encontra na linha Fiat. Então a gente está falando de um carro que tem vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores rebatíveis, farol automático, limpador automático, retrovisor eletrocrômico, ar-condicionado digital automático, controle de tração, de estabilidade, sensor de troca de faixa e basicamente todos os outros equipamentos que a gente encontra em outros carros da Fiat aqui. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, assim como eu tinha comentado que seria legal ter um piloto automático adaptativo aqui, eu também acho que seria muito legal ter um teto solar. É um equipamento que a Fiat costumava ter até mesmo em carros bem básicos, como por exemplo o Palio e o Siena, mas infelizmente com o passar dos tempos eles abandonaram. Então aqui, apesar de ter um teto preto que é bem bonito, a gente não tem a opção aqui de abrir e ver o céu. Sentar aqui no banco de trás do Fastback também é uma sensação muito boa. É claro, a gente não tem um espaço tão grande quanto a gente tem no Virtus, por exemplo, mas ainda assim um espaço mais do que respeitável. Do meu joelho para o banco da frente eu tenho cerca de 4, 5 dedos de distância, ou seja, um espaço muito bom. E como a gente está falando de um carro com bancos bem altos, o espaço para o meu pé aqui também é muito bacana. O problema é que a gente tem aqui um encosto, um túnel central um pouquinho alto, né? E essa saída do ar-condicionado que tem duas entradas USBs que acabam roubando um pouquinho o espaço. Então é um carro muito confortável de levar 2 pessoas aqui atrás, mas 3 nem tanto assim. O encosto aqui também, ele é bem deitado, então você consegue andar aqui numa posição bem relaxada. A gente tem esses encostos de cabeça aqui com forma de vírgula. Um assento aqui que é um pouquinho curto, né? Ele poderia ter uns 2, 3 dedos a mais aqui de apoio, mas no geral um banco bem confortável que segue exatamente o mesmo acabamento que a gente vê lá na frente. Então um banco de couro preto, né? O couro ecológico ou vinil, com costuras vermelhas, alguns detalhezinhos aqui um pouquinho diferentes da versão. Aqui na frente a gente também tem um banco com porta-revista do lado do passageiro. E o mais interessante é que na porta a gente também tem aqui um pequeno pedacinho de tecido que a gente não encontra em boa parte dos concorrentes. Então reparem como que aqui, olha, a gente tem uma pequena parte de tecido exatamente onde você encontra o braço, né? Com a mesma costura vermelha que a gente encontra lá na frente.
Isso é um detalhe bem legal, né, que faz o carro ser um pouquinho mais confortável de ser dirigido, de andar aqui atrás, perdão. Só que o problema é que a gente tem a mesma maçaneta preto brilhante que a gente tem lá. Olha, uma marcação de dedo do caramba, né? Não sei porque que a Fiat fez isso, não faz muito sentido, né? De resto, acabamento também igual lá na frente, então plástico no plástico no plástico no plástico, o plástico todo preto, mas com texturas aqui e uma montagem até legal. O pênalti que a gente tem lá no porta-luvas, felizmente não gera problema aqui em barulhos de acabamento ou qualquer coisa aqui pelo lado de dentro. E aqui no banco de trás a gente tem encosto de cabeça também em forma de vírgula para os 3 ocupantes, com cinto de segurança de 3 pontos e fixação de cadeirinha com Isofix. Lembrando que esses equipamentos são obrigatórios por lei e comuns a todos os outros carros. Além disso, a gente tem alças aqui para todos os ocupantes, exceto para o motorista. Então, bom aqui para quem tem mobilidade reduzida e bom também para você dar aquela refrigerada embaixo do braço. Outra coisa interessante que esse carro tem aqui também é que, além do banco ser rebatível, você também tem um assento dobrável. Então você consegue rebater o banco e o assento para fazer com que ele fique totalmente plano deste lado de trás e também com espaço ainda melhor. E esse fato também do banco ser dobrável é interessante para quem tem crianças ou cachorros que vomitam dentro do carro. Experiência própria. É muito mais fácil você limpar quando você tem aqui um banco que dobra. E no mais, acho que o espaço aqui traseiro, como vocês viram, é muito bom, mas ele poderia ter um banco uns 2 ou 3 dedos mais compridos, mesmo problema que a gente encontra ali também no Argo e no Cronos, né? Não sei por qual decisão que a Fiat fez isso, já que o espaço aqui ele tem de sobra. E por conta dele ter essa caída de fastback, o espaço para a cabeça não é dos melhores. Então, mesmo com 1,77 m, eu fico com apenas 3 dedos aqui, sentado na posição normal, ou então encostando a cabeça na hora que eu vou mais relaxado aqui para dormir e tudo mais. Então, ó, batendo a cabeça aqui conforme eu estou andando na estrada. Lembrando que esse é um problema aqui bem desse tipo de carroceria mesmo. Se você pega ali um Volt C40 versus um C40, um Audi Q3 versus um Q3 Sportback, você sempre vai ter exatamente esse mesmo problema. Então tudo muito bom, muito bem, um carro confortável aqui de levar 2 pessoas no banco de trás, possivelmente até uma terceira pessoa, mas eu tenho certeza que o que vocês mais querem é saber qual que é a sensação de dirigir aqui o Fastback Abarth. E olha, a gente preparou um trajeto bem legal aqui de cidade, estrada sinuosa e estrada de alta velocidade para vocês verem que aqui a gente está falando de um esportivo de verdade. Então bora começar a nossa volta aqui com o Fiat Fastback Abarth. Para início de conversa, mostrar para vocês como que é a chave do carro. É uma chave presencial com a marca Abarth, né? Seguindo a mesma linha ali de não ter escrito Fiat em nenhum lugar, exceto nos retrovisores. E por que eu comecei essa volta com o carro desligado? Porque eu quero que vocês ouçam o barulho que ele faz na hora que você liga o carro. Ó. Tô com a janela toda fechada, vou mostrar para vocês, ó, em silêncio. Ele faz um barulhinho bem bonito, um ronco bonito, e na hora que você acelera, né, ele chega a fazer até pops and bangs, reparem. Só porque eu falei dessa vez não rolou. Mas bora lá. Começando aqui a volta, a gente tem câmera traseira aqui, né? Não tem uma câmera 360 igual a gente encontra em alguns dos seus concorrentes, mas é uma das câmeras traseiras com a melhor qualidade que eu já vi no mercado. A qualidade é realmente muito boa. Então você tem uma definição legal, um tempo de atualização legal e tudo mais. E você ainda tem ali o gráfico dinâmico também, que mostra a direção que você está andando de acordo com o quanto você esterçou o volante. E boa, começando aqui, a primeira impressão que você tem aqui é realmente de um SUV, por conta da posição de dirigir um pouquinho mais alta, mas ao mesmo tempo um comportamento muito diferente do que a gente encontra na maioria dos SUVs dessa categoria. Então a gente está falando de um carro que tem uma direção muito mais pesada do que a gente encontra ali na maioria dos outros carros, e além disso a gente também tem aqui um pedal um pouquinho mais bravo, um pouquinho mais responsivo, coisas que já indicam que aqui a gente está falando de um carro esportivo. E além do mais, a gente ainda tem um botãozinho Poison aqui no volante, que muda ainda mais esse comportamento.
pisando fundo. É muito legal, viu? Bora tirar aqui do modo Poison. E esse modo Poison, ele vai muito além do que só um modo esporte, igual a gente encontra na maior parte dos carros que tem funções parecidas com isso. Então, além de mexer com configuração de câmbio e de acelerador, que é padrão e que modifica em qualquer outro carro, aqui a gente também tem diferenças na direção e a gente tem também diferenças no controle de tração, controle de estabilidade, tudo isso para deixar o carro um pouco mais permissivo, um pouco mais esportivo. Então, realmente, o Abarth mostra que aqui ele não tá para brincadeira. É realmente um carro esportivo de verdade. Mas, por outro lado, se você quiser dirigir aqui de uma forma mais tranquila, ele é um carro perfeitamente capaz de dirigir dessa forma. Tem um isolamento acústico bem bacana, silencioso, gostoso de dirigir. Você coloca uma sexta marcha aqui, ele fica numa rotação bem baixa. Então, um verdadeiro estradeiro aqui, um carro realmente bem gostoso de pegar a estrada, que não vai te incomodar de forma alguma. É aquele meio termo entre uma esportividade exagerada, que ele tem alguns elementos aqui, como por exemplo o escape, ou até mesmo o visual, mas ao mesmo tempo essa usabilidade muito próxima do dia a dia, que no final das contas faz todo sentido. Afinal, a maior parte das pessoas que vão comprar um carro desse aqui não tem 2, 3 carros na garagem, né? Provavelmente o Fastback Abarth vai ser também o seu carro do dia a dia. E além desses pontos, né, a gente aqui também tem um pacote de segurança bem interessante, né? Tinha comentado com vocês que a gente tem aqui todo o sensor de manter faixa, né, de ajuste de faixa automático. E aí você tem tanto a sensação aqui no painel, o aviso no painel, através de um gráficozinho ali na parte de cima, como você também tem aqui o ajuste no volante. Então, olha, se eu estou chegando perto aqui da faixa da direita, olha, repara, o carro automaticamente corrige para mim. Claro, né, eu não posso tirar a mão do volante, não estamos falando aqui de um carro autônomo, mas ainda assim ele tem esse sistema de segurança. Outra coisa legal que ele tem aqui de segurança é a frenagem automática de emergência. Então a gente está falando aqui de um carro que vai chegar a parar mesmo de fato, no caso de uma emergência até 50 km por hora, e em velocidades um pouquinho mais altas ele não chega a parar completamente, mas ele diminui bem a velocidade aqui para evitar um acidente. Então o equipamento de segurança é interessante aqui e não é muito intrusivo como a gente encontrava, por exemplo, em alguns carros da Jeep até algum tempo atrás. Aqui um ajuste muito mais bem feito. Inclusive, né, eu tenho um Pulse Abarth e lá no meu carro eu devo ter usado esse freio de emergência, não sei, umas 2 ou 3 vezes só. Realmente é um sistema muito ajustado e que realmente só vai acionar quando de fato for necessário. Continuando aqui a nossa volta, né, agora num trecho aqui de cidade, dá para perceber como ele tem um ajuste de suspensão que é um pouquinho mais firme do que a gente encontra nos demais Fastbacks, Pulses e outros carros aqui dessa mesma linha. Mas ele está em um meio termo, novamente, muito bom entre uma esportividade e um uso no dia a dia. Então é um carro que vai ser um pouquinho mais firme, a direção um pouco mais pesada também ajuda a passar um pouquinho essa sensação, mas ainda assim um carro que vai ser engolidor de quebra-mola, de valetas. Olha só, vou passar 30 aqui em um quebra-mola. Cara, o carro passa muito, mas muito bem. Então uma suspensão aqui muito bem ajustada, um carro realmente muito gostoso de dirigir aqui na cidade. E na estrada, né, quando você está ali em velocidades mais altas ou até mesmo na pista, ele tem um ajuste de suspensão muito bacana. O que é legal de comentar aqui, né, do Fastback comparado ali ao Fiat Pulse, é que aqui a gente tem um comportamento um pouquinho mais traseiro. Então você percebe ali como que na estrada, né, ou na pista, quando você vai fazer uma curva ali um pouquinho mais forte, né, mais animada, você percebe como que o carro dá uma leve saída de traseira, o que por um lado não parece ser muito legal, né, quando você pensa em segurança, mas aqui você tem o controle de tração e de estabilidade que, óbvio, vai te ajudar nessas situações. Mas por outro lado, né, esse comportamento um pouco mais traseiro aqui, para quem realmente quer um comportamento esportivo, para quem quer um carro realmente para botar na pista, é simplesmente fantástico. Então esse comportamento traseiro, ele faz com que o carro fique um pouquinho mais solto na traseira e te ajude a contornar ali a curva de uma forma mais rápida, né? Então, realmente, mais um daqueles momentos que mostram que o Fastback é um esportivo de verdade, apesar de também ser um carro muito fácil de usar no dia a dia.
As rodas aqui são aro 18, né? Assim como praticamente toda a linha Fastback. Acho que o único que está com roda 17 atualmente é o T200. Mas essa roda aro 18, sinceramente, não é um exagero aqui em relação a conforto, buraco, qualquer coisa desse tipo. É claro, com uma roda aro 18 e um pneu de perfil um pouquinho mais baixo, você fica mais suscetível... Cara, passa muito bem em quebra-mola. Voltando. Com uma roda aro 18, né, você fica um pouquinho mais suscetível a rasgar um pneu em um buraco, alguma coisa desse tipo. Mas esses Goodyear Eagle F1 aqui conseguem fazer um trabalho muito bom de absorver o impacto nessas situações. Claro, a suspensão também ajuda bastante. E o fato de você ter um conjunto aqui de rodas maiores com pneus de perfil um pouco mais baixo também te dá uma dinâmica um pouco mais acertada ali em velocidades um pouco mais altas. Retomando, mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes, Fastback consegue fazer muito bem o meio termo entre ser um esportivo de verdade e um carro usável no dia a dia. Voltando a falar aqui da direção, né, eu tinha comentado ali um pouquinho como ela é um pouco mais pesada ali na estrada, mas nas manobras ela também é um pouquinho mais pesada do que o normal. Inclusive ela tem um curso um pouco mais curto, né, de batente a batente, do que você comparar ali aos outros Fastbacks, Pulses e tudo mais. Então é um carro com uma direção um pouquinho mais direta. E aproveitando que a gente está aqui nessa estradinha, né, bora ligar o modo Poison e brincar aqui um pouquinho. Cara, o carro é muito esperto. E o tanto que ele aceita redução, ó, terceira, tentar uma segunda daqui a pouco. Manda para 5.500 giros, isso na pista é muito legal. E faz com que você esteja com o carro sempre no ponto perfeito. Se eu pisar, ele responde muito rápido. Lembrando que aqui a gente está falando do motor T200 da Fiat, né, T270, perdão. O mesmo motor que também é usado em carros maiores e mais pesados, como por exemplo o Compass, o Commander e a Toro. Só que aqui ele tem um ajuste um pouquinho mais bravo do que a gente encontra nos outros carros ali da Jeep e da Fiat. Então a sensação que você tem aqui de resposta é muito, mas muito melhor do que a gente encontra nos outros carros. É um carro realmente muito esperto aqui. E no modo Poison, principalmente, ele fica ainda mais esperto. E para coroar toda essa sensação aqui de dirigibilidade que é muito boa, seja de pneu, de suspensão, de direção, inclusive do câmbio, que na cidade acaba deixando algumas marchas patinarem um pouquinho, mas na direção esportiva é um câmbio que funciona muito bem. Para coroar isso tudo, a gente tem o escapamento esportivo, né? Então, na hora que você acelera, a gente tem um ronco muito, mas muito legal. Algumas pessoas acham que esse ronco um pouco alto demais aqui do Fastback Abarth incomoda no dia a dia. E olha, ele realmente é um pouquinho exagerado, né? Um carro realmente de bagunceiro aqui, né? Faz pops and bangs e tudo mais. Mas pra mim, pessoalmente, nunca chegou a incomodar. Eu tenho um Pulse Abarth, né? Minha noiva também dirige bastante o carro. E mesmo pra ela, que não é entusiasta, não gosta de carro barulhento e tudo mais, ela nunca se incomodou com o escapamento do Pulse. E eu acho que no Fastback, né, que é um pouquinho mais audível esse escapamento em algumas situações, ainda assim, bem provavelmente ela não se incomodaria. Mas é uma daquelas coisas que você tem que levar em consideração na hora que você vai comprar um carro com uma proposta esportiva, assim, né? Se você quer um carro ali um pouquinho mais manso, um pouco mais tranquilo, não quer essas extravagâncias estéticas de acabamento, de escapamento e tudo mais, lembrando, você tem ali também o Fastback Limited, que tem esse mesmo conjunto aqui de motor T270 e câmbio automático de 6 marchas, mas todo ele com uma pegada um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais luxuosa, seja no rodar ou também na estética. E bom, fechando agora todos esses pontos aqui, falando um pouco sobre consumo de combustível. Esse é um ponto um pouco polêmico aqui do Fastback Abarth, né? Ele definitivamente não é um carro econômico na cidade, mas ele é um carro que tem um consumo, pelo menos na minha opinião, muito bom na estrada. O que são os números que a gente encontrou aqui? Lembrando que o carro foi entregue para a gente com gasolina e ele continua abastecido com gasolina até o momento. É um carro que na cidade, com um trânsito realmente pesado, pegando ali muita rua de bairro, anda e para e tudo mais, ele vai chegar a fazer uma média ali mais ou menos na faixa
dos 5 km por litro aqui com gasolina, chegando no máximo aos 5,5 ali, se você quiser ser um pouquinho otimista. Realmente é um pouquinho beberrão. Na hora que você pensa em uma situação um pouco mais convencional, né? Nada disso de muito trânsito parado, mas ar-condicionado, algumas ruas de bairro, um pouco de avenida. Bem um trânsito realista aqui, de você indo para o trabalho, usando o final de semana, uma média de tanque, assim, digamos. Ele vai ficar na faixa dos 8 km por litro. Consumo um pouquinho melhor, mas ainda assim longe de ser um carro econômico. Quando você pensa em um trânsito leve, né, ainda na cidade, mas com ar-condicionado, pegando um pouquinho de via expressa, mais avenidas, poucas ruas de bairro, num trânsito de final de semana, ele chega a fazer uns 13 km por litro. Aí a situação fica um pouquinho mais positiva. Só que o legal mesmo é quando você pega o consumo dele na estrada e em vias expressas. Em vias expressas com gasolina, ele facilmente passa dos 19 km por litro. E isso eu estou falando de uma Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, uma linha vermelha no Rio, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, um consumo muito bom, e na estrada eu acho que é onde ele realmente brilha. Todo esse conjunto aqui, né, ele te dá uma vitalidade muito boa na estrada, que te instiga a pisar um pouquinho mais. Então, por conta disso, seu consumo pode acabar não sendo tão bom quanto ele poderia ser. Mas se você segurar o seu pé, andar aqui de forma tranquila, a 100, 120 km por hora, velocidades comuns de estrada, você vai ficar com um consumo que varia ali entre os 16 e os 18 km por litro. Eu, pessoalmente, acho um consumo muito bom para um carro que tem aqui 185 cavalos com etanol. Então, realmente um carro muito potente aqui. E um carro que é relativamente pesado também, né? Afinal de contas, a gente está falando de um SUV aqui, entre algumas aspas, né? Mas, galera, realmente, acho que você discutir se o Fastback é bonito, se ele é feio, se ele é exagerado nessa versão Abarth, se ele tem um conjunto visual estético bonito, isso eu acho que pode ser discutido. Mas se aqui a gente está falando de um dos carros mais divertidos e um esportivo de verdade, eu acho que isso não tem o que discutir. Realmente é um passo à frente de qualquer outro carro que a gente encontra aqui no mercado. Ele é um carro mais esportivo do que a gente encontra no Pulse, inclusive, mais esportivo do que a gente encontra em um Polo GTS. E provavelmente para você ter o mesmo nível de diversão que você tem aqui, você teria que subir ali para os 220, 250 mil reais e acabar comprando um Mini Cooper com motor 2.0. Realmente um carro muito legal de dirigir e, como vocês devem ter visto aqui, perfeitamente utilizável também no dia a dia. Chegado ao fim aqui da nossa volta com o Fastback Abarth, olha, acho que fica a certeza que a gente de fato está falando aqui de um carro esportivo. Não só por conta do seu visual, da sua marca ser diferente, mas também da sua sensação de dirigir, de realmente ser muito diferente do que a gente encontra nos outros Fastbacks, e um carro também que é muito preparado para a pista. Então, caso você ainda não tenha assistido ali o vídeo que a gente fez lá no autódromo da Fazenda Capuava, vale a pena assistir também, daqui a pouco eu coloco para vocês na tela. Mas bom, bora falar aqui de pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo aqui, sem dúvida alguma, tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, que é a esportividade. E aqui de fato a gente está falando de um carro esportivo de verdade mesmo. Então, com uma suspensão preparada, com uma mola preparada, com direção diferente, com um escapamento diferente, com um motor um pouco mais bravo, realmente tudo que a gente tem aqui é de fato de um carro esportivo. Um nível de customização que dificilmente a gente vê em carros nacionais. Talvez o único que chegue perto é o Sandero RS, mas que Deus o tenha, saiu de linha. Segundo ponto positivo dele é a estética. O que eu falo como estética? Não quero falar que o carro é bonito ou feio, acho que isso é algo totalmente subjetivo. Eu, pessoalmente, inclusive, não acho o Fastback um carro tão bonito. Mas o que é indiscutível aqui é que a gente tem um carro de uma presença, de uma estética muito bacana. Então isso passa por tudo. Passa pelas logos da Abarth na frente e atrás, passa pelas rodas diferentes, pelas caixas de rodas diferentes das outras versões, pelo interior que é todo muito bonito, todo em preto, com detalhes de acabamento ali muito interessante. Então, como um todo, o carro que tem uma estética muito legal, além de ser, é claro, a categoria da moda, né? Um SUV compacto, né? Esportivado, coupé, sportback, fastback, essa mistura maluca aí, que parece não fazer muito sentido, mas que muita gente gosta e, sem dúvida, é o carro da moda. E o terceiro ponto positivo dele aqui, a gente está falando do porta-mala. Um dos maiores porta-malas entre os SUVs compactos e, sem dúvida alguma, o maior porta-mala que você consegue encontrar em um carro esportivo. Então, para quem quer ainda aquela sensação de esportividade, aquela emoção a mais, mas precisa de um carro aí para a família, para usar no dia a dia, tá aqui
um ótimo companheiro para você. Mas é claro que a gente não está falando de um carro perfeito e o Fastback Abarth também vai ter ali os seus probleminhas. E acho que falar que são problemas de fato é um pouco pesado demais. Mas ele tem oportunidades não exploradas pela Fiat que acabam deixando aquele gostinho de quero mais. A primeira delas é a altura do carro. E quando eu falo de altura, eu falo tanto a altura de suspensão quanto a altura da posição de dirigir. Então esse carro ele tem o potencial de ser ali uns 10, 20 milímetros mais baixos, tanto de posição de dirigir quanto de suspensão, sem precisar de abrir mão aqui da sensação de SUV, né? De ser um carro mais parrudo, que consegue passar bem ali em quebra-mola, valetas, coisas desse tipo. Então, acho que uma oportunidade perdida ali da Fiat e que inclusive eles chegaram a explorar isso um pouquinho no protótipo que eles fizeram ali com o kit da Mopar do Fastback, né? Que eu cheguei a ver lá na Fazenda Capuava, que eles colocaram um banco concha numa posição mais baixa e ficou simplesmente fantástico. Muito mais gostoso de dirigir, né? De sensação ali de controle do carro do que a gente tem aqui com esse banco um pouquinho mais alto. E o segundo ponto negativo aqui do Fastback Abarth é a falta de diferenciação versus as outras versões. E aqui eu não estou falando de diferenciação estética não, acho que a Fiat fez um bom trabalho aqui com essa roda, esse conjunto aqui, a própria diferenciação mecânica faz todo sentido, mas o problema é que quando a gente fala de equipamentos mais especificamente falando, a gente está falando de um carro muito parecido com o Fastback Limited, que inclusive tem o mesmo conjunto mecânico, só que sem os detalhes ali esportivos, e inclusive muito parecido com o Pulse Abarth, né, que tem também os mesmos equipamentos e apenas alguns detalhes ali de diferença. Aqui a Fiat poderia ter explorado um pouquinho mais algumas coisas realmente diferentes aqui que eu já tinha comentado com vocês durante o vídeo. Seja de colocar, por exemplo, 6 airbags, seja de colocar um piloto automático adaptativo, seja de colocar um teto solar ou alguns outros pequenos detalhes assim que poderiam fazer a sensação que pagando aqui 10 mil reais a mais do que você paga no Pulse Abarth, você de fato está levando um carro diferente. Para bagunça, tudo certo. Aqui você tem um escapamento muito alto. Vou botar o vídeo para vocês verem. É realmente muito, mas muito alto. Mas tirando da baguncinha ali do Pops and Bangs que você vai fazer no postinho ou na garagem da sua casa, a sensação aqui é que você está pagando 10 mil reais a mais para levar basicamente um Pulse alongado, que para muita gente não é diferencial o suficiente, principalmente considerando que aqui novamente a gente está falando do carro com a carroceria da moda e que muitas pessoas vão optar por ele exatamente por conta disso. E bom, por trás de toda essa nossa gravação a gente tinha aqui uma figurinha oculta que é o meu Pulse Abarth que está aqui do lado. E esse foi um ótimo carro para a gente entender um pouquinho melhor aqui qual é a do Fastback Abarth. E no final das contas, qual é a desse carro? Bom, ele é uma das compras mais emocionais e menos racionais que você pode fazer hoje no nosso mercado. Mas ao mesmo tempo, ele é o único carro que consegue juntar características tão antagônicas como, por exemplo, ser um carro que você consegue levar num track day, pegar a estrada com a família, levar uma cadeirinha de bebê e andar no trânsito da cidade, tudo isso no mesmo dia para você, para sua esposa, para o seu filho e para sua tia ainda. Realmente uma característica muito maluca, um carro que consegue juntar algumas qualidades totalmente antagônicas que dificilmente a gente vê em outros carros. Aqui você tem a praticidade de um SUV compacto grande, coisa que a gente encontraria, por exemplo, em um Creta, mas ao mesmo tempo você tem aqui a esportividade que você teria quase em um Mini Cooper. Só que é claro que aqui você tem aqui um espaço interno, né, de porta-mala e uma praticidade no dia a dia muito maior. E além do mais, a gente está falando de um carro de R$ 160.900. Nada de gastar 250 mil quanto você gastaria ali em um Mini. Então, cara, não faz sentido absolutamente nenhum, mas eu tô apaixonado por esse carro. Se eu fosse comprar um carro 0 km hoje, muito possivelmente eu iria de Fastback por conta desse escapamento barulhento dele. Talvez eu não comprasse o Pulse. Mas, se você está na dúvida aí entre os dois carros, né? Ali você tem um carro que custa 10 mil reais a menos, que você vai gastar menos de seguro, menos de IPVA, que tem ali também algumas vantagens, então espera um pouquinho que eu vou colocar aí na tela para vocês o vídeo que a gente fez aqui de comparativo dos dois carros lá na Fazenda Capuava e também se inscreve no nosso canal porque em breve sai também o vídeo que a gente fez comparando as 21 diferenças entre o Fastback Abarth e o Pulse Abarth. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.